Olá! Bem-vindo à aplicação da Prova Nacional Docente, um verdadeiro marco na educação do Brasil. E é muito bom saber que você também faz parte desse momento. A PND é uma iniciativa do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, para selecionar professores para escolas públicas do país. Ela será realizada pela primeira vez agora, em 2025. Com seu trabalho, você não só ajuda a garantir uma avaliação justa, como também um ensino de qualidade a milhões de estudantes. Por isso, preste bastante atenção às orientações a seguir. Elas abordam procedimentos específicos que os chefes de sala devem adotar, bem como informações importantes para todos os colaboradores. Antes de prosseguir com o vídeo, por favor, ajuste o seu relógio para o horário de Brasília, pois você precisará utilizá-lo no controle e marcação dos tempos de prova. Utilize o manual recebido para acompanhar esta capacitação. Escreva seu nome no crachá e cole em sua camisa. Identifique o envelope porta-objetos que recebeu. Desligue o seu celular, guarde-o dentro do envelope e lacre-o. Ele deverá permanecer na coordenação durante toda a aplicação. E lembre-se de manter, sempre, uma atitude profissional e respeitosa com os participantes e os integrantes da equipe. Preparação da aplicação. Na sala de prova, você e o aplicador devem juntos conferir se o envelope de sala contém a ata de sala e a lista de presença. Identificar, na lista de presença, se há participantes que apresentam dois nomes, um social e um civil. Se houver, muita atenção, pois você deve assegurar que eles sejam tratados pelo nome social, que é o primeiro dos dois nomes apresentados. Antes da prova, retirar o conteúdo didático das paredes com cuidado para não danificá-lo. Conferir a quantidade de carteiras e envelopes porta-objetos de acordo com o número de participantes da lista de presença. Se houver diferença na contagem, avise ao coordenador. Colocar uma carteira logo após a porta, do lado de dentro da sala. Ela deve estar voltada aos participantes, de maneira que possibilite a realização da identificação e garanta a visão total da sala de prova. Colocar ainda uma cadeira próxima à carteira do chefe de sala para que, no momento da vistoria com o detector de metais, o participante possa acomodar seus pertences. Escrever no quadro os horários do marcador de tempo de prova com as seguintes informações: horário do início da prova, às 13 horas e 30 minutos, horário do término da prova, às 19 horas, horário de saída sem o caderno de prova, às 15 horas e 30 minutos. Horário de saída com o caderno de prova às 18 horas e 30 minutos. Escreva também que todos os horários se referem ao horário de Brasília, que o tempo mínimo de permanência em sala é de 2 horas, que o envelope porta-objetos deverá ser aberto somente fora do local de prova e, por fim, mas não menos importante, que fraudar a Prova Nacional Docente é crime, de acordo com o Código Penal Brasileiro, artigo 311-A. Ao final, liste todos os horários do marcador de tempo, indicando com asterisco aqueles em que há leitura de aviso aos participantes. Antes de prosseguir, vamos pausar o vídeo para a leitura do manual do chefe de sala e do aplicador. Esclareça nesse momento todas as suas dúvidas. Os portões são abertos às 12 horas em ponto. Então, esteja preparado para recepcionar os participantes. Lembra daquela carteira que você posicionou do lado da entrada da sala? Você deve estar sentado nela, com a lista de presença, a ata de sala, os envelopes porta-objetos e o manual. Ao recepcionar os participantes, oriente-os a irem ao banheiro antes de iniciar o procedimento de identificação.
Realize a identificação de cada participante e confira se o nome completo está igual ao que aparece na lista de presença, se o documento apresentado é permitido, oficial, original e tem foto, se o participante é a mesma pessoa que aparece na foto do documento. Se ele estiver usando máscara, peça que a retire para que possa realizar a identificação. Para a identificação na Prova Nacional Docente, são aceitos os seguintes documentos impressos para participantes brasileiros: cédulas de identidade expedidas por secretarias de segurança pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal, identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997. Carteira de Identidade Nacional, CIN. Já para os participantes estrangeiros, são permitidos os seguintes documentos impressos: passaporte, identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Portaria número 11.264, de 24 de janeiro de 2020. Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata a Portaria número 11.264, de 24 de janeiro de 2020. Cédula de Identidade Civil ou documento estrangeiro equivalente emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados partes do Mercosul e Estados associados. Os documentos digitais também precisam ter a foto do participante. Peça a ele que acesse o aplicativo oficial e deslize por todas as telas até o QR Code. São válidos e-título, CNH digital, RG digital, CIN digital, Carteira de Registro Nacional Migratório e Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, ambos disponíveis no aplicativo Migrante. Não encaminhe à coordenação participantes que apresentem foto infantil no documento, caso seja possível identificá-los, e participantes com documentos permitidos, mesmo que os mesmos estejam vencidos. Logo após realizar a identificação dos participantes, peça que eles apresentem, caso tenham, a declaração de comparecimento impressa e assine-a. Entregue a eles o envelope porta-objetos e dê os avisos. Isso tudo deve ser feito na entrada da sala, mas é importante frisar: a lista de presença não é assinada nesse momento, certo? Nesse momento, dê alguns avisos ao participante. Identifique um envelope porta-objetos. Desative completamente todos os dispositivos eletrônicos, aplicativos, sons, alarmes e demais funções. Qualquer sinal sonoro, mesmo com o aparelho lacrado no envelope porta-objetos, implicará a sua eliminação da prova conforme o edital. Guarde todos os pertences não permitidos indicados no edital, inclusive a declaração de comparecimento assinada e o celular desligado, mesmo que você tenha se identificado com um documento digital. Deixe fora do envelope porta-objetos o documento de identificação, caso não tenha apresentado o documento digital, o lanche, a caneta preta de material transparente, os medicamentos fora da caixa, as máscaras e o álcool em gel, caso tenha levado. Lacre o envelope porta-objetos. Veja agora os itens que devem ser guardados dentro do envelope porta-objetos: relógio, de qualquer tipo, caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borracha, régua, corretivo, livros, manuais, impressos, anotações, óculos escuros, protetor auricular, cartão de confirmação da inscrição, declaração de comparecimento, embalagens, bulas, prescrições médicas e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.
Também devem ser guardados dispositivos eletrônicos, como smartphones e celulares, tablets, wearable tech, garrafa-copo digital, cigarro eletrônico, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e ou similares, iPods, gravadores, pendrive, MP3 e ou similar, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e ou qualquer transmissor, gravador e ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens e outros materiais estranhos à realização da prova. Se o participante utiliza equipamentos eletrônicos para aferição de glicemia, como um aplicativo em celular, ele também deve ser orientado a guardar em modo avião o aparelho no envelope porta-objetos. Caso toque, o participante deve ser encaminhado à coordenação para utilizá-lo sob supervisão. Registre o ocorrido no campo Observações da ata de sala. Depois, o participante retornará à sala acompanhado pelo coordenador, que, se necessário, irá esclarecer que o uso foi exclusivo para o monitoramento de glicose. Assim que você terminar de realizar todos os procedimentos de identificação, direcione o participante à aplicadora. Na PND, é uma aplicadora quem realiza a vistoria eletrônica nos participantes. A vistoria acontece em todas as salas de prova, dentro da sala, com detector de metais. Essa medida de segurança tem o objetivo de inibir as tentativas de cola e, dessa forma, reduzir o risco de possíveis fraudes do exame. E toda vez que o participante se ausentar da sala antes do início da prova, quando ele retornar, passa mais uma vez pela vistoria com o detector de metais. Após o início das provas, a vistoria eletrônica é realizada pelo fiscal de banheiro, na porta dos banheiros. Além de realizar a vistoria eletrônica, o aplicador observa se o envelope porta-objetos foi identificado e está lacrado, reforçando que o participante pode ser eliminado caso tenha deixado de fora algum objeto não permitido ou caso algum dispositivo emita som. É o aplicador também quem orienta o participante a escolher qualquer carteira disponível para se sentar, colocando bolsas, mochilas e o envelope porta-objetos debaixo dela. Durante a aplicação, é permitido o uso de medicamentos. Contudo, o participante não poderá estar de posse da embalagem e do folheto informativo correspondentes. E atenção! Os lanches e medicamentos dos participantes não precisam estar em embalagem transparente, bem como os rótulos não precisam ser removidos. Mas eles devem ser vistoriados visualmente, mesa por mesa, durante a aplicação. Caso o participante utilize objetos ou vestimentas religiosas como burca, véu e quipá, encaminhe-o à coordenação para que seja realizada a vistoria do item. Essa informação não precisa ser registrada na ata de sala. O participante que decidir usar caneta esferográfica de tubo transparente com carga colorida, diferente da tinta preta, não deve ser impedido de realizar a prova ou eliminado. É preciso, no entanto, que você o avise sobre os riscos de o leitor óptico não registrar as marcações do cartão resposta. Agora, uma atenção especial ao participante transexual, travesti ou transgênero. Se constar o nome social na lista de presença, não precisa ser encaminhado à coordenação, mesmo que sua fisionomia seja diferente da foto do documento. Lembre-se de chamá-lo sempre pelo nome social, que é o primeiro dos 2 nomes a aparecer no cartão resposta e na lista de presença. Isso é muito importante. Ele pode optar por assinar os materiais utilizando tanto o nome civil quanto o social. Se o participante transexual, travesti ou transgênero não apresentar um nome social, encaminhe-o à coordenação para que seja realizada a identificação especial. Ele deverá assinar com o nome civil em todos os materiais, mas, tendo sido ou não deferido o tratamento pelo nome social, o participante pode escolher o banheiro que deseja utilizar. Você terminou de realizar a identificação e o participante precisa ir ao banheiro? Confira as regras a seguir. Se for antes do fechamento dos portões, que ocorre às 13 horas, não é preciso o acompanhamento do fiscal volante. Peça que o participante leve seu documento de identificação impresso ou envelope porta-objetos, caso tenha apresentado um documento digital.
Ao regressar à sala, ele deve receber um novo envelope porta-objetos e passar por mais um processo de identificação e revista eletrônica. Se for depois do fechamento dos portões, ou seja, depois das 13 horas, ele será acompanhado pelo fiscal volante. Aí, não será necessário levar o documento de identificação nem passar por novo procedimento de identificação ao regressar à sala. No entanto, se for antes do início da prova, ele deverá passar por revista eletrônica, realizada pela aplicadora na sala de provas. Em alguns casos, será preciso pedir ao fiscal volante que encaminhe o participante à coordenação. São eles: aqueles que apresentam uma determinação judicial, liminar, que relatam ter alguma doença infecto-contagiosa, que não estão na lista de presença, lactantes, que chegam com o bebê sem um acompanhante adulto, com objetos ou vestimentas religiosas, armados, com tornozeleira eletrônica e com problemas de identificação, como ausência de documento ou documento não permitido, danificado ou que gere dúvidas. Mas, antes de encaminhá-lo, pergunte se ele tem outro documento válido. Aliás, sobre esse último item, é importante que você saiba que chefes de sala, aplicadores e fiscais não podem, sob hipótese alguma, proibir um participante de realizar a prova e nem mesmo declarar que seu documento de identificação é inválido. Quem tem autoridade para avaliar cada situação e, se for o caso, comunicar o impedimento ao participante é somente o coordenador. Então, se você se deparar com alguma circunstância que não esteja no edital ou que gere alguma dúvida, acione imediatamente o coordenador. E, por último, sempre que um participante for levado à coordenação, seja antes ou durante a prova, ele deve ser acompanhado pelo assistente ou fiscal volante. Pegue seu manual. O vídeo será pausado para a leitura do manual, à entrada dos participantes na sala. Aproveite esse momento para esclarecer suas dúvidas. Após o fechamento dos portões e antes de receber os envelopes de provas, leia integralmente os seguintes avisos. Os envelopes porta-objetos devem ser mantidos debaixo da carteira durante todo o período de prova. Deixem sobre a carteira apenas o lanche, os medicamentos, a máscara e o frasco de álcool em gel, caso tenham trazido, a caneta preta de material transparente e o documento de identificação, exceto os participantes que se identificaram com o documento digital. As provas serão iniciadas às 13 horas e 30 minutos e terão duração total de 5 horas e 30 minutos, incluindo o preenchimento do questionário de percepção da prova, dos respectivos cartões-resposta e questão discursiva. Se por acaso algum participante tiver esquecido de guardar algum item, dê um novo envelope porta-objetos a ele e peça que guarde tudo imediatamente. Assim que receber os envelopes com os cadernos de prova, confira, no visor deles, se o número da sala e o quantitativo de envelopes recebidos estão corretos. Daí sim, coloque-os sobre a mesa. Se após o fechamento dos portões, se houver uma sala em que todos os participantes estejam ausentes, dirija-se à coordenação levando os envelopes de prova lacrados e, na presença do coordenador, abra os envelopes. Destaque os cartões-resposta dos cadernos de prova. Preencha o campo para uso exclusivo do chefe de sala, assinalando a opção Participante ausente em todos os cartões-resposta. Realize os devidos preenchimentos na lista de presença e na ata de sala. Organize os cartões-resposta na ordem sequencial da lista de presença e, por fim, devolva todo o material dentro do envelope de sala. E, finalmente, chegou a hora de distribuir os cadernos de prova. Mas, antes disso, você deve ler integralmente mais alguns avisos. Vamos saber quais são eles agora. Pessoal, há um marcador de tempo de prova no quadro. O primeiro horário corresponde ao início da prova e será apagado assim que ela começar. O último horário será apagado quando a prova terminar. Confiram o marcador periodicamente para terem controle do tempo de prova.
Esses horários serão apagados ao longo da prova de acordo com o horário de Brasília. Atenção! Não é o tempo que falta para o término da prova, mas a hora real. Vocês só poderão iniciar a prova após o sinal sonoro ou a autorização. É obrigatória a permanência nesta sala por no mínimo 2 horas após o início das provas. A ida ao banheiro será permitida a um participante por vez, somente acompanhado por um fiscal volante. Ao ir ao banheiro, feche a prova e deixe-a sobre a carteira, com a capa virada para cima antes de se ausentar da sala. Agora, pegue o envelope de provas e dê mais alguns avisos. Preciso de um participante voluntário para testemunhar a inviolabilidade do envelope de provas, mediante assinatura na ata de sala, antes de sua abertura. Agora eu vou abrir o envelope e distribuir os cadernos de prova. Vejam que ele está lacrado. Vou chamar cada um de vocês pelo nome. Quem for chamado deverá levantar a mão e permanecer sentado para receber o caderno de prova. Assim que receberem o seu caderno de prova, confiram o nome de vocês no cartão resposta, mas não o destaquem. Aguardem o meu sinal. Cada participante receberá apenas um caderno de prova, composto por 30 questões objetivas e uma questão discursiva, referentes à parte de formação geral docente, mais 50 questões objetivas referentes aos componentes específicos de cada área de avaliação da Prova Nacional Docente. Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão resposta, que fica na frente do caderno de prova, e é composto pelo grid das questões objetivas na frente e pelo espaço para o desenvolvimento da questão discursiva no verso. Apenas os últimos 30 minutos de prova, vocês poderão sair da sala, levando o caderno de prova. Os 3 últimos participantes só poderão sair da sala juntos, após assinarem a ata de sala. Quando você terminar de ler todos os avisos e mostrar que os envelopes estão lacrados, colete a assinatura de um participante antes da abertura dos envelopes de provas na ata de sala. Esse passo é fundamental para atestar a inviolabilidade dos envelopes. Só aí, abra o envelope de provas e registre o horário na ata de sala. Agora sim, você pode iniciar a distribuição dos cadernos de prova, prestando atenção para participantes que possuam o mesmo nome ou nomes muito parecidos, participantes transexuais, travestis ou transgêneros, que, como já falado aqui, devem ser chamados pelo nome social, que é o primeiro dos 2 nomes no cartão resposta. Para distribuir os cadernos de prova, você deve seguir 4 passos. Passo número 1. Na frente da sala, leia em voz alta o nome completo de cada participante. Número 2. Aguarde o participante se identificar e o aplicador levará o caderno de prova até ele. Número 3. Peça que o participante confira os seus dados no material de prova. Número 4. Leia o nome completo do próximo participante. Depois, é preciso que você leia integralmente estes avisos. Peço muita atenção a todos para que destaquem os cartões resposta com cuidado. Caso eles sejam rasgados, não serão substituídos. Leiam e sigam as instruções contidas na capa do caderno de prova. Marquem o tipo de prova indicado na capa do caderno de prova para o campo específico do cartão resposta e observem que a questão discursiva está no verso do cartão resposta. Tenham atenção e sigam o exemplo de preenchimento que consta no cartão resposta. Após a autorização para o início da prova, confiram se o caderno de prova está completo e legível. Ao terminar, guarde todos os cadernos de participantes ausentes dentro do envelope de provas. É importante que você saiba que nenhum material de prova pode ficar solto na mesa. Preste bastante atenção agora. Em caso de dúvidas ou qualquer problema relacionado aos materiais de prova, chame imediatamente o coordenador de local. Ele é o responsável por todas as substituições. E falando nisso, todas as substituições de cartão-resposta e de caderno de prova devem ser registradas na ata de sala com o devido motivo, conforme orientação do coordenador. Agora, vamos pausar o vídeo e ler em conjunto os itens 3, 4, 5 e 6 do manual. Hora de esclarecer as dúvidas.
Fique atento ao horário de início das provas, marcado para as 13h30. Somente libere o início na sua sala após o sinal do coordenador ou do assistente. Após o início das provas, os detectores de metais serão recolhidos e entregues aos fiscais de banheiro. No decorrer da prova, apague os horários escritos no quadro, começando pelo de 13 horas e 30 minutos, seguindo para o de 14 horas e assim sucessivamente. Nos últimos 30 minutos de prova, apague os horários de 15 em 15 minutos, conforme o exemplo que você vê na tela. Mesmo que a prova atrase para começar, você deve continuar a apagar os horários normalmente e seguir as orientações do coordenador de local. Se for o caso, acrescente o tempo autorizado ao fim do horário da aplicação. É preciso que você registre no campo Observações da ata de sala o tempo de atraso, a hora em que a prova começou e a compensação do tempo no fim do horário da prova. O coordenador sempre irá informar o tempo de acréscimo ao chefe de sala. O seu trabalho é muito importante para garantir que a aplicação ocorra com total segurança e transparência. Por isso, passe de mesa em mesa e verifique se todos destacaram, assinaram e estão preenchendo corretamente o cartão resposta. Se não estiverem, instrua-os a verificar o modelo de preenchimento que consta no cartão resposta. Verifique também a marcação do tipo do caderno e se todos os dados foram preenchidos na questão discursiva no verso do cartão resposta. A assinatura do participante não pode ser coletada na lista de presença nesse momento. Confira se não há anotações ou itens não permitidos sobre as mesas. Cheque visualmente os lanches e medicamentos dos participantes antes e durante o consumo. Lembre-se, em nenhuma hipótese o chefe de sala ou o aplicador deve tocar nos pertences dos participantes. Se suspeitar de cola, chame imediatamente o coordenador. Fiscalize ao longo da aplicação participantes com atitudes suspeitas, como aqueles que solicitam idas constantes ou que permanecem no banheiro durante muito tempo, aqueles que observam a prova alheia ou, ainda, os que ficam muito atentos à localização do chefe de sala e do aplicador. Peça ao participante que for ao banheiro que feche a prova e deixe-a sobre a carteira, com a capa virada para cima antes de sair da sala. Os procedimentos de segurança deverão ser realizados durante toda a aplicação. E o que fazer se o participante faltar? Bom, primeiro destaque o cartão resposta. Depois, marque participante ausente no campo para uso exclusivo do chefe de sala desse material. Coloque os cartões resposta dos participantes ausentes na ordem sequencial da lista de presença. Guarde os cadernos de prova dos ausentes dentro do envelope de provas. Eles devem permanecer lá durante toda a aplicação. Na lista de presença, marque A na coluna ausente e escreva a palavra ausente no campo de assinatura do participante que não apareceu. Então, na ata de sala, você deve preencher o campo quantidade de participantes ausentes na sala. Atenção! A única pessoa que pode responder às dúvidas do participante é você, chefe de sala. Ao ser chamado, fique de pé ao lado da carteira dele. Sim, infelizmente um participante pode ser eliminado a partir do início das provas, mas lembre-se, apenas o coordenador pode tomar essa decisão e informá-lo de sua eliminação. A única exceção é a eliminação feita pelo assistente. Isso ocorre quando o participante se recusa a entregar os materiais de prova após o término do tempo previsto. Os motivos para que isso ocorra podem ser vários, como, por exemplo, se ele for flagrado portando equipamentos ou objetos não permitidos, escondendo anotações, como as famosas colas. Basta descumprir qualquer um dos itens previstos no edital. Verifique todos os itens em seu manual. Ao se deparar com alguma situação suspeita, chame imediatamente o coordenador do local para averiguar o fato
e tomar as devidas providências. Em caso de descumprimento do edital, o coordenador de local levará a ata de sala no envelope de sala e convidará o participante a acompanhá-lo até a sala da coordenação, onde se efetivará a eliminação. Após realizar os registros, o coordenador devolverá a ata de sala no envelope de sala à respectiva sala de prova. Mas, atenção! O porte de carteira, moedas ou de chaves sem dispositivo eletrônico não causa a eliminação do participante. Já falamos que toques e alarmes de celular ou outro aparelho eletrônico causam a eliminação do participante, exceto nos casos de aparelhos para a aferição de glicose. Caso toque em sua sala, chame o coordenador de local para que ele siga os procedimentos nestes casos. Agora é o momento de pausarmos mais uma vez para a leitura do manual. Dúvidas? Assim como ocorre no início das provas, é preciso ter todo o cuidado durante a saída dos participantes. Lembre-se de que a mesma só é permitida a partir de 15 horas e 30 minutos. Neste horário, leia as seguintes instruções em voz alta. Peço a atenção de todos, por favor. A partir de agora, podem sair, mas sem levar o caderno de prova. Verifiquem se já marcaram as alternativas e responderam à questão discursiva no verso do cartão resposta. Caso ainda não o tenham feito, façam isso agora. Quando finalizarem a prova, levantem o braço e aguardem que irei até a mesa de cada um. Vocês deverão entregar o caderno de prova e o cartão resposta. Vocês também assinarão a lista de presença e depois deverão deixar a sala de prova com todos os seus pertences. O envelope porta-objetos só poderá ser aberto fora do local de prova. Após entregarem o material de prova, vocês não poderão mais utilizar o banheiro dos participantes que ainda estão realizando a prova. Nos últimos 30 minutos de prova, leia estas outras instruções. Faltam 30 minutos para o término das provas e não haverá tempo extra para o preenchimento dos cartões resposta. Verifiquem se já marcaram as alternativas e responderam à questão discursiva no verso do cartão resposta. Caso ainda não o tenham feito, façam isso agora. A partir de agora, vocês podem sair levando o caderno de prova. Faltando 15 minutos para o final da prova, dê os seguintes avisos. Faltam 15 minutos para o término das provas e não haverá tempo extra para o preenchimento dos cartões resposta. Verifiquem se já marcaram as alternativas e responderam à questão discursiva no verso do cartão resposta. Caso ainda não o tenham feito, façam isso agora. E, finalmente, ao término das provas, avise. Interrompa imediatamente o preenchimento do cartão resposta. Caso continue as marcações, você será eliminado. Quando o participante finalizar a prova, vá até a sua carteira e confira se ele preencheu e assinou o cartão resposta, marcou o tipo de prova e respondeu a questão discursiva. Recolha o cartão resposta, colete a assinatura dele na lista de presença e autorize a sua saída. Importante frisar: nenhum colaborador deve assinar pelo participante em qualquer material administrativo ou de prova. Caso ele, por qualquer motivo, não consiga assinar, o campo deve ser deixado em branco e o fato registrado na ata de sala por você, o chefe de sala. Se ele se recusar a entregar o material de prova, o assistente deve preencher a ata de sala. Os 3 últimos participantes a entregarem a prova só podem sair da sala juntos e após assinarem a ata de sala. Uma nova pausa será feita para a leitura do item 11 do manual. Esclareça suas dúvidas.
Ao fim da aplicação, é preciso conferir o material ainda dentro das salas. Com a ajuda do aplicador, verifique e organize o material de prova em ordem alfabética e pelo número sequencial, incluindo os participantes ausentes e aqueles que foram deslocados para a sala extra. No caso dos cartões resposta, confira se todos foram destacados dos cadernos de prova, se conferem com os respectivos nomes da lista de presença e se foram preenchidos e assinados. Nos casos de participante ausente, de cartão resposta ou questão discursiva em branco e de cartão resposta substituído, você deve marcar a opção Sim no campo de preenchimento exclusivo para o chefe de sala. Verifique o preenchimento da marcação do tipo de prova. Caso não tenha sido feito, realize o devido registro na ata de sala. Notou a falta de algum cartão resposta? Procure imediatamente o material em sua sala. Caso não encontre, comunique ao coordenador de local. Atenção, chefe de sala! É preciso registrar esse fato na ata de sala. Agora, quanto à lista de presença, confira se os participantes assinaram. Verifique se os campos presente, ausente e sala extra foram preenchidos. Também lembre-se de escrever ausente no lugar de assinatura do participante que faltou e sala extra no de assinatura do participante deslocado para a sala extra. Nas atas de sala, confira se todos os campos foram preenchidos e se houve alguma marcação Sim nos campos 6 a 10. Caso tenha, registre no campo Observações. Assine ao final. Atenção! Só marque o campo Nada a declarar na presença do coordenador. Estamos quase finalizando. Guarde os materiais de sala dentro do envelope de sala, de acordo com a etiqueta. Coloque os cadernos de prova utilizados e não utilizados dentro do envelope de provas. Separe os envelopes porta-objetos que não foram utilizados. Separe os cadernos de prova com problemas de impressão. Vá à coordenação e permaneça do lado de fora, com os materiais, enquanto aguarda para entregá-los. Lá, você deve acompanhar a conferência para se certificar de que tudo foi devolvido de forma correta. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo. Contamos com o profissionalismo e a dedicação de cada um para que a primeira prova nacional docente seja um sucesso. Para finalizar nossa capacitação, vamos ler em conjunto o item 12 do manual. Os procedimentos do fim da aplicação. Depois dessa leitura, você estará preparado para aplicar a Prova Nacional Docente. Obrigado por fazer parte desse momento tão importante para a educação do nosso país. Até a próxima!